e hoje eu trouxe uma super videoaula com o tema densidade. Tranquilo? Então vamos lá. Densidade. Júlio, o que vem a ser essa grandeza física que nós chamamos de densidade? Olha, essa grandeza física chamada densidade é uma grandeza que vai dizer se um corpo, se um dado objeto tende a afundar ou tende a boiar, ok? Então a gente pode dizer que essa grandeza, densidade, que nós simbolizamos pela letra D de dado, certo? Inicialmente é uma grandeza física. É uma grandeza física. Professor, como assim uma grandeza física? Pessoal, é uma propriedade específica da matéria. Então, como ela é específica, o que acontece? Cada substância, no seu respectivo estado físico da matéria, tem seu valor específico de densidade, ok? Mas como é que a gente poderia, professor, definir tal grandeza física? É simples. O que é a densidade? É a razão existente entre a massa e o volume da solução, ok? Vou botar no quadro agora. Então, ó, densidade, uma definição bem simples para o que é que vem a ser densidade. Vamos lá. É a razão ou quociente, é a razão existente entre a massa e o volume da solução. Professor, então está me dizendo que densidade é a razão existente entre a massa e o volume da solução? Correto. Agora perceba, é a razão entre a massa e o volume da solução. Na química a gente escuta muito os termos soluto, solvente e solução. Professor, o que representa esse termo soluto, solvente e solução? É simples. O termo soluto representa alguma coisa, alguma quantidade de uma dada substância que se dissolve em uma outra substância. Então, essa substância nós chamamos de soluto. Já quando a gente fala de solvente, nada mais é do que uma respectiva substância que vai dissolver uma outra, tá certo? Quando a gente fala de solução, o que acontece é a soma dos dois, ou seja, é a quantidade total da mistura. Imagine, nós temos uma solução, certo? Ou seja, uma mistura homogênea, onde você tem 30 gramas de sal de cozinha, cloreto de sódio, dissolvidos em 70 gramas de água. Então, se nós perguntássemos qual seria a massa do soluto, nesse exemplo, seriam 30 gramas. Já, qual seria a massa do solvente? Seria, na verdade, 70 gramas. E qual seria a massa da solução? Ou seja, a massa total? 100 gramas. Portanto, a massa da solução corresponde nada mais, nada menos do que a soma da quantidade do soluto com a quantidade do solvente. Ok? Nesse caso, eu usei como exemplo uma solução onde a gente contempla quantidades expressas em massa. Mas você pode trabalhar também com quantidades expressas em volume. Então, vou pegar uma outra solução, um exemplo 2, onde você tem 30 ml de álcool etílico, etanol, e tenho 70 ml de água. Professor, qual o volume do soluto nesse caso? 30 ml. No caso, corresponde ao volume do etanol, do álcool etílico. E qual seria o volume da água, o solvente? 70 ml. E qual seria o volume total da solução? 100 ml. Então, lembrando, para que você possa encontrar a quantidade total de solução, independentemente de ser massa ou volume, basta você pegar a quantidade do soluto e somar com a quantidade do solvente, ok? Então, para recordar, lembrando, estamos falando de solução. Então, a solução nada mais é do que a soma do soluto mais o solvente, ok? Tem como a gente trabalhar com o cálculo da densidade? Tem. A gente pode calcular essa grandeza física, essa propriedade física. Então, para isso, vamos trabalhar com a expressão matemática. Então, perceba. Cálculo da densidade. Cálculo da densidade.
Professor, como é que a gente poderia chegar a uma respectiva equação que nos possibilite encontrarmos o valor da densidade? É simples, vamos olhar para a definição. Olha comigo, vamos ler. O que é a densidade? É a razão ou quociente existente entre a massa e o volume da solução. Então, o que vem a ser razão ou quociente? Razão ou quociente é uma fração, é uma divisão. Então, perceba, se quisermos encontrar a densidade, simbolizado pela letra D, nada mais é do que a razão, ou seja, a divisão existente entre a massa e o respectivo volume. Professor, só que quando se fala em massa e volume na química como um todo, a gente pode se referenciar à quantidade soluto ou à quantidade solvente ou até mesmo a quantidade da solução, ok? Para diferenciar, o que é que a gente vai fazer? Se você estiver se referindo a uma dada quantidade de soluto, tu vai colocar um índice 1 embaixo da letra. Como assim, professor? Vamos supor que aqui seja a massa do soluto. Então você iria colocar o quê? Iria colocar o índice 1 aqui embaixo. Vamos supor que eu vou falar agora sobre volume do solvente. Então você iria colocar o número 2 aqui embaixo. Então, portanto, na química, toda grandeza que apresenta o índice 1 corresponde a uma quantidade de soluto. Consequentemente, qualquer grandeza com índice 2 representa a quantidade de solvente. E professor, no caso da densidade, como ela vai relacionar massa e volume da solução, o que é que eu faço? Pessoal, é mais simples ainda. Você tira tudo. Não tem o 2 e também não tem o 1. É a mesma coisa, ok? Então, de forma geral, a densidade corresponde nada mais nada menos do que a razão ou quociente, ou seja, a divisão entre a massa da solução e o volume da solução. Mas pensem comigo, se a gente falou que a solução é a soma do soluto mais o solvente, então eu posso reescrever essa equação de tal forma que ela fique assim, ó, M mais M sobre V mais V. Professor, falta alguma coisa? Falta. Os índices. Olha, vou colocar 1, índice 2, e aqui embaixo, para destacar o volume, vou relacionar o índice 1 e índice 2. Então perceba, mais uma vez, a equação da densidade é massa da solução dividido pelo volume da solução. Lembrando, massa total sobre volume total. Só que a gente aprendeu que, para você calcular a quantidade total da solução, basta você somar a quantidade de soluto mais a quantidade de solvente. Então perceba, eu reescrevi essa equação da seguinte forma. Onde tinha M, eu tirei o M e substituí por M1 mais M2. Ou seja, a massa total da solução corresponde à massa do soluto mais a massa do solvente. A mesma coisa eu fiz com o volume, ó. Aonde tinha o volume total da solução, eu substituí por V1 mais V2. Então, veja bem, caro aluno, você pode utilizar essa equação geral, D igual a M sobre V, ou simplesmente D é igual a M1 mais M2 sobre V1 mais V2. Ok? Então, dessa forma, a gente pode calcular o valor dessa grandeza que nós chamamos de densidade. Professor, falando já da definição, explicamos o que é essa grandeza física, essa propriedade física. Falamos também como a gente deve calcular, qual a expressão que a gente pode utilizar para encontrar o valor da densidade de cada substância em seu respectivo estado físico. Agora eu fiquei pensando qual seria a unidade dimensional, ou seja, qual seria a unidade de medida dessa grandeza física. Pessoal, é bem simples. A unidade de medida da densidade, olha, a unidade dimensional. A unidade dimensional, ou seja, a unidade de medida dessa grandeza física é bem simples, bem fácil, pessoal, nem um bicho de cabeça, ok? Ela é expressa em gramas por ml, ou seja, gramas por mililitro.
litro. Professor, eu estava estudando em alguns livros e encontrei, ao invés de gramas por ml, encontrei isso aqui, ó, gramas por centímetro cúbico. É a mesma coisa? Sim, pessoal, é a mesmíssima coisa. Tanto faz você representar esta grandeza em grama por ml, usando como unidade de medida, ou simplesmente gramas por centímetro cúbico. Mas por que isso? Lembrando, porque 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Professor, então quer dizer que 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico? Sim. Ah, eu vou à cidade e vou comprar um conta-gotas. Então quero comprar um conta-gotas de 1 centímetro cúbico. Então quantos ml de água pode comportar esse conta-gotas? 1 ml. Não posso esquecer disso, tá certo, pessoal? Tem que estar no sangue. Então 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, ó, tanto faz você colocar como unidade de medida, gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico, ok? Outra coisa, se eu representasse essa unidade dessas outras formas, vejam bem, vou colocar grama vezes ml, só que esse ml eu vou elevar a menos 1. Deixa eu perguntar a vocês, será que essa representação, essa forma representativa, se equivale a essa? É a mesma coisa? É. E o que foi que você fez aqui, Júlio? Eu só fiz utilizar uma propriedade matemática. Então veja bem, se nós tivéssemos 1 sobre x elevado a 1, isso aqui é a mesma coisa de eu pegar esse 1 e perceba, o x não está dividindo 1, ele vai passar para cá multiplicando. Só que o que é que a matemática diz? Você pode fazer essa inversão na operação, desde que você eleve o expoente com o sinal negativo. Então, isso é apenas uma propriedade matemática, quando a gente está aplicando dentro da nossa química, ok? Então, tanto faz você trabalhar com grama por ml, ou grama por centímetro cúbico. Ah, quero trabalhar com as unidades medidas multiplicadas. Grama vezes ml a menos 1, ou até mesmo grama vezes centímetro a menos 3. Ok? Então, fica aí para vocês essa dica com relação a outras unidades de medida. Professor, mas já que você falou há pouco tempo que a densidade é uma grandeza física da matéria, ou seja, é uma propriedade específica, cada grandeza tem seu próprio valor de densidade. Veja bem, se nós pegarmos um copo contendo água líquida e colocarmos, por exemplo, um pedacinho de isopor, o que acontece? Quem vai boiar, quem vai afundar? Quem for menos denso sobe, quem for mais denso desce. Então, nesse caso, o mais denso é a água, logo fica localizado embaixo do teu copo, embaixo do teu recipiente, e quem é menos denso é o pedaço de isopor, fica localizado em cima. Agora, cuidado! Professor, então posso dizer que quem for mais pesado desce, quem for menos pesado fica em cima? Não, jamais, cuidado! Por quê? Porque peso é um tipo de força na física. Peso é a grandeza vetorial. Então, para que você possa encontrar o peso, temos que pegar a massa de algum objeto, de algum determinado corpo, e multiplicarmos pela aceleração da gravidade. Então, por exemplo, nós vamos medir nossa massa corpórea em uma balança. Então, eu não posso dizer, eu vou medir o meu peso numa balança. Não posso. Eu vou medir a minha massa corpórea. Então, se eu tenho 70 kg de massa, o meu peso vai ser 70 vezes 10, que corresponde à aceleração da gravidade na Terra, de forma arredondada, que é 9,8, mas podemos utilizar 10. Então, se eu tenho uma massa corpórea de 70 kg aqui na Terra, o meu peso é 700 Newton. Olha, outra unidade de medida. Então, é expresso em Newton, em N, porque já trata de força. Cuidado! Parecido na densidade. Então, a densidade, quem for menos denso, fica em cima. Quem for mais denso, fica embaixo. Ah, ocorreu, professor, um derramamento de petróleo de um navio em alto mar. Então, você percebe, fica aquela camada de petróleo na superfície.
indica o quê? Que o petróleo, que é uma mistura de substâncias chamadas de hidrocarbonetos, então ela é menos densa do que a água do mar. Então a água do mar fica embaixo, por ter maior densidade, consequentemente o petróleo fica em cima, por ter menor densidade. Ah, ficou mais claro, beleza. Então, professor, eu posso pensar que quem for menos denso sobe, mais denso desce? Certíssimo. Sempre, sempre. Ah, mas eu fiquei pensando em outro exemplo agora. Eu vou pegar um copinho de vidro, vou colocar 100 ml de água líquida e vou jogar 2 cubos de gelo. Aí você começa a imaginar, quem fica em cima? O gelo. Quem fica embaixo? A água. Então, quem é mais denso, o gelo ou a água? A água líquida é mais densa, por isso fica embaixo, e o gelo, por ser menos denso, fica em cima. Aí você pensa, água líquida, beleza, H2O no seu estado físico líquido. Gelo, o que é gelo, professor? H2O no seu estado físico sólido. Ah, mas você não falou que cada substância tem seu próprio valor de densidade? Sim, correto. O mercúrio tem um, o chumbo tem outro, a água tem um e assim sucessivamente. Só que nesse caso o que acontece? Você tem a mesma substância, temos 2 substâncias, mas são as mesmas. É a mesma substância, H2O. Então o que acontece? Nesse caso, preste bem atenção, uma observação dentro da definição geral. A mesma substância em estados físicos distintos, ou seja, diferentes, apresenta valores diferentes de densidade. Então lembre-se dessa observação, dessa exceção e pense no exemplo da água líquida com algumas pedrinhas de gelo, água sólida, dentro do recipiente. Então a densidade da água líquida é 1 grama por ml, enquanto a densidade do gelo é 0,9 gramas por ml. Então, desta forma, o gelo fica em cima, consequentemente a água líquida fica embaixo, ok? Então, vamos treinar um pouquinho agora algumas questões. Nessa questão aqui, pessoal, o que acontece? Olha o que diz a questão. Encontre o valor da densidade de 500 ml de uma solução salina que apresenta 200 gramas de massa. Então, olha, professor, toda questão que eu for fazer em química, em física, em matemática, envolve cálculo, tem algumas dicas. Siga esses 3 passos respectivamente, não tem como dar errado. Primeiro passo, primeira dica, leia sempre a questão com atenção, de modo a você identificar o conteúdo que está sendo abordado nela. Então perceba, encontre o valor da densidade de 500 ml de uma solução salina que apresenta 200 gramas de massa. Opa, primeira dica já foi. Qual é o conteúdo abordado aqui na questão? Densidade. Segunda dica, extraia todos os dados que a questão te fornece. Então, ó, terceira dica, extraia todos os dados que a questão te fornece. Então, perceba, encontre o valor da densidade. Então, ela quer que você encontre o quê? A densidade. Quer que você encontre o valor de D. A partir de 500 ml de uma solução. Então perceba, ele já te deu o valor de quem? Do volume, porque ml é a unidade de volume. E qual foi o outro valor? Disse que essa solução apresenta 200 gramas de massa. Então a massa corresponde a 200 gramas. Pronto, aplicamos a nossa segunda regrinha, segunda dica. Terceira e última dica, você vai colocar a equação que vai te possibilitar encontrar o valor da variável que você quer, que nesse caso é a densidade. Júlio, qual era a equação geral da densidade? É essa, pessoal. Ó. D é igual a M sobre V. Essa é a equação da densidade. Então perceba, sempre aplique essas 3 regrinhas. Quais são as regras, professor? Primeira, leia sempre a questão com calma. Tente interpretar. Li uma vez, não consegui entender, lê a segunda vez. Conseguiu entender, interpretou qual é o conteúdo a ser abordado? Beleza. Segunda dica, segundo passo, segunda regrinha. Extraia todos os dados que a questão te fornece. Então, leia a questão, você já leu na dica anterior, na regra anterior, extraia todos os dados que ela te deu e veja qual é a variável que ela pede para você encontrar. Terceira e última regra, terceiro e último passo, aí você vai colocar a respectiva equação que vai te possibilitar encontrar o que você quer. Tá
tá certo? Então chegamos aqui nessa equação. Só que perceba, essa equação aqui, pessoal, ela pode simplesmente se transformar em outras duas. Em outras duas, professor? Sabe por quê? Ela pode se transformar nessa outra equação, M é igual a D vezes V, como também pode transformar nessa outra equação, V é igual a M sobre T. Vou só isolar as nossas respectivas equações. Olha, primeira, vou isolar a equação da segunda. Então, perceba, temos três equações? Temos. Vou simbolizar essa aqui de equação 1, essa aqui é equação 2 e essa aqui é equação 3. Professor, o que é essa equação 1 vai nos permitir calcular? Essa 1 nos permite encontrar o valor da densidade. Já a equação 2, professor, a gente vai encontrar o que a partir dela? Vamos encontrar o valor da massa. E a equação 3, professor, toda vez que a questão te pedir o volume, tu vai encontrar a equação, vai encontrar o valor do volume a partir da equação 3, ok? Então, ou você trabalha com a equação única, D igual a M sobre V, de modo que você isole a variável que você quer, ou você pode também distinguir uma da outra, ok? Então, nesse caso, a questão pede para a gente encontrar o quê? O valor da densidade. Então, vamos utilizar a equação 1, a equação 2 ou a equação 3. Isso, vamos encontrar através da equação 1. Substituindo, ó, já vou pegar a equação 1 direto, D é igual a M sobre V. Quando eu substituo, o que acontece? 200 gramas dividido por 500 ml. Quando a gente faz essa operação, nos resta o quê? 0,4 gramas por ml. Então, professor, eu posso dizer que isso aqui é o valor da nossa densidade? Sim. Então, perceba, aqui foi só um trabalho braçal, só um trabalho matemático. A gente aplicou o conhecimento químico e utilizamos a ferramenta matemática para verificarmos qual o valor encontrado da densidade para uma solução que tem 500 ml de volume e 200 gramas de massa. Então, deu quanto? 0,4 gramas por ml. E quer dizer o quê? A cada ml de solução existem 0,4 gramas de massa. Ok? Então, copia aí cada uma essa questão e vamos para a próxima. Pessoal, vamos fazer agora a questão 2. Ok? Vamos ler. Encontre o valor da densidade de 500 gramas de solução que encontra-se no recipiente abaixo. Olha, lembra que eu falei há pouco tempo agora. Então, quando você for resolver qualquer questão que aborde química, física ou matemática, que tenha cálculo, aplique as três regrinhas. Não tem bicho de cabeça. Primeira regrinha, leia com calma. Tente interpretar, tente identificar o conteúdo que está sendo abordado naquela questão. Ok? Lendo de novo, ó. Encontre o valor da densidade de 500 gramas de solução que encontra-se no recipiente abaixo. Opa! Achamos o respectivo conteúdo. Qual conteúdo? Densidade. Primeira regra já foi. Segunda regra, extraia todos os dados que a questão te deu. Coloque todas as variáveis fornecidas por ela e também a variável que ela quer que você encontre. Ok? Então perceba, aqui nós temos, ela pede para que a gente encontre o valor da densidade. Então, densidade, então é a nossa variável. Ela nos dá 500 gramas. 500 gramas. Grama é unidade de quê? Massa. Então, temos aqui 500 gramas de massa. E ela fala que essa quantidade de massa total da solução encontra-se nesse recipiente. Mas a pergunta é, para que a gente possa encontrar a densidade, temos que trabalhar em função dessa equação. D é igual a M sobre V. Professor, nós já temos a massa? Já. 500 gramas. Vamos substituir, ó, 500 gramas dividido pelo volume. Foi dado o volume para a gente na questão? Professor, não estou vendo não. Pessoal, foi, mas foi dado de forma implícita. Então perceba, não está no texto de forma explícita, mas você percebe que essa quantidade total de massa da solução encontra-se nesse recipiente.
Então, pense comigo. Esse recipiente nos lembra o quê? Uma figura geométrica, a matemática, chamada de um retângulo. Então, se nós tivermos 500 gramas de massa ocupando esse recipiente, então ele vai ocupar o volume desse recipiente. Então, a gente vai calcular o volume da solução aqui em função do volume do recipiente, que nesse caso trata-se de um retângulo. E, professor, qual é o volume de um retângulo? Pessoal, é fácil. O volume do retângulo vai ser sempre a altura, comprimento e espessura. Eu vou chamar, por exemplo, a altura de A, o comprimento de B e vou chamar a espessura de C. Então, temos o comprimento aqui, ó, B, 5 centímetros, a altura, simbolizei pela letra A, 3 centímetros, e a espessura, simbolizada pela letra C, 2 centímetros. Quando formos substituir, o que acontece, ó, A, quanto vale A? 3 vezes B, quanto vale B? 5 vezes C, quanto vale C? 2. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. 30 é o quê, pessoal? Centímetros vezes centímetros vezes centímetros. Multiplicação de mesma base. O que é que se faz? Repete a base, soma os expoentes. Professor, qual é o expoente aqui dos centímetros? É 1. Aqui é 1 e aqui também é 1. Então, 1 mais 1 mais 1, 3. Então, 30 o quê? Centímetros cúbicos, que corresponde a exatamente 30 ml. Então, agora a gente achou, vou trazer para cá, ó, 30 centímetros cúbicos de volume ou também 30 ml. Agora, vamos cancelar. Vou cancelar o zero do 30 com o zero aqui de cima. Então, professor, vai sobrar o quê? A gente cancelou um zero de cima com um zero de baixo. Então, vai sobrar 50 gramas em cima, dividido por 3 centímetros cúbicos embaixo. Professor, fazendo essa divisão, vou fazer aqui, ó, vamos destacar, fazer essa divisão aqui, 50 dividido por 3, devagarzinho, sem pressa. Olha, 5 dividido por 3, vamos lá, dá 1, ó, 1 vezes 3, 3, 5 menos 3, 2, desce o 0, ficamos com 20, 20 por 3 dá 6, 6 vezes 3, 18, sobram 2. Professor, dá para dividir 2 por 3? Não dá. Então faço o quê? Adiciona um 0 aqui e uma vírgula. 20 por 3, agora dá. 3 vezes 6, 18. Mesma coisa. E permanece sobrando 2. Então, aqui vai ser um abismo, ó. 16,666, suficiente para a gente. Densidade 16,66, porque gramas por centímetro cúbico, ou também gramas por ml, tanto faz. Ok, pessoal? Então, encontramos o valor da densidade, 16,66 gramas por ml. E o que representa isso aí? Vamos ler o resultado, interpretar. Quer dizer que para cada ml dessa solução contida nesse recipiente, o que acontece? Existem 16,66 gramas de massa ao todo. Ok, pessoal? Então, espero que tenham ajudado a vocês essas questões para que a gente possa entender um pouquinho melhor a respeito da densidade. Então, por hoje é só. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!